neste vídeo aqui vai ser praticamente 100% opinativo. Vai ser formado tudo que eu falar aqui vai ser através da minha opinião, claro. Não vai ter nada assim, eu li, um grande filósofo falou, um grande físico. Não, vai ser a minha opinião mesmo, só que eu vou me embasar em todo o meu conhecimento, da minha formação em física, de algumas leituras de filosofia. Eu vou juntar tudo e vou falar o que eu acho, até eu ter uma oportunidade de estudar mais a fundo e ter uma opinião mais sólida, mais interessante e eu poder falar com vocês. Mas enfim, o tempo existe de fato ou ele é uma criação humana, uma ilusão que temos para medir as coisas no geral, tipo, medir o tempo mesmo, né? Por exemplo, um ano. Um ano é um tempo que se passou, né? Passou um ano. Mas o que é este um ano? É nada mais, nada menos do que uma medição em que a Terra girou, deu uma volta em torno do Sol. Não é nada assim, algo que a gente sente, a gente percebe este tempo passando. É só uma medição do Sol, né? A gente marcou o Sol no centro e a Terra girou em torno dele. Praticamente isso. Ou uma hora se passou. Uma hora é a medição de 60 minutos que se passaram, né? A gente vê o ponteiro dando uma volta no relógio. Ou desses 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Isso é uma medição, algo que nós criamos o relógio, né? Ou seja, então, na verdade, o tempo pode ser então uma criação humana para nos organizar de certa forma, até mesmo na física, para nos organizar objetivamente para o estudo da matéria, né? Tipo, da velocidade, né? Da temperatura, da forma que a temperatura se comporta. Enfim, será que o tempo então na verdade é uma criação humana? Mais uma vez perguntando, ou ele existe de verdade? Tipo, assim como a gravidade existe, né? A gravidade existe de fato. Mesmo a gente às vezes não percebendo, a gente percebe que a gente vê as coisas caindo, mas eu falo de uma forma mais assim, como a temperatura, né? A gente não percebe a gravidade como a gente percebe tanta temperatura, porque a gente está acostumado com a gravidade, a gente parece que a gente não percebe, mas percebe de fato. Mas o tempo, será que ele existe de fato? Pode ser simples essa resposta. Você fala, na verdade o tempo existe. Eu tô envelhecendo, por exemplo, eu vejo o tempo passar. Mas na verdade, não é que o tempo passou. Você se envelheceu por causa da sua dinâmica biológica, né? As suas células, os tecidos aí, a nossa pele, nosso cabelo. Não é que o tempo passou como uma onda, né? Vem uma onda, imagina que você tá na praia, aquela onda passa, interage com a gente vai ficando velho, o tempo passou. Não é bem isso, né? Então o tempo realmente parece algo que não existe, é uma coisa que nós criamos para compreender mais o universo. Só que vamos problematizar um pouco esse negócio que tá meio simples essa forma de resposta, né? Mas o que é existir? O que é existir? Para essa resposta, eu escolhi dar um exemplo da famosa Dragão em Minha Garagem, feita por Carl Sagan, que se resume assim, ó. Um cara chegou e falou assim, tem um dragão na minha garagem. Aí o cara fala, nossa, tem um dragão na sua garagem? Então vamos lá ver, deixa eu lá ver. Aí ele responde, bom, mas não dá pra ver, ele é invisível, ele não emite ondas da luz visível. Então peraí, então vamos pegar um sensor de calor aqui e vamos identificar esse dragão. Aí ele fala, não, mas também não dá, porque ele, além da luz visível, ele não emite também nenhum outro tipo de onda eletromagnética. Não dá pra gente enxergar ele de nenhuma forma. Aí ele fala, então peraí. Então vamos jogar uma tinta nele. Ele é invisível, vamos jogar uma tinta. Aí vai dar pra ver o formato dele. Aí o cara responde, mas não dá, porque esse dragão não interage com a matéria. Entendeu? Vai passar direto a tinta, ele não interage com a matéria. Aí, então, esse dragão existe de fato? Sabe? Objetivamente ele existe? Ou ele tá num plano muito abstrato da existência?
Então a gente tem que definir objetivamente o que é existir. E para mim, o existir é quando algo interage com o universo, com o meio, de forma objetiva, de forma materialista, tá? De forma real, realista. Há uma forma de interagir com isso. Se existe algo que não interage com nada neste mundo, neste universo, dificilmente a gente pode considerar que esse algo exista, porque fica tão tão abstrato, tão aberto esse negócio de existência. O existir e não existir vai fazer parte de uma coisa só e fica contraditório. E como a gente observa o universo não é contraditório. O universo é objetivo. Então, para mim aqui agora, a existência só é considerada quando algo se interage com o meio, com o universo de alguma forma, tá? E quando eu falo interagir, não é só quando você encosta uma coisa na outra. Não necessariamente. Interagir pode ser com, por exemplo, ondas de rádio. A gente não vê ondas de rádio. Muitas vezes a gente não sente a onda de rádio. Mas a gente sabe que ela existe porque ela interage com o universo, com o meio. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente estuda isso. A gente consegue trazer percepções à nossa realidade, à nossa compreensão. Porque definitivamente existe essas... Nossa, a motoquinha tá passando. Então, como é que, sabe, existe... essas coisas interagem objetivamente na matéria. Tipo aquela pergunta, né? Você sente o vento? Você vê o vento, né? Não, a gente não vê o vento, realmente não vê. Mas a gente sabe que ele existe porque ele interage com o meio que ele está. Então, para mim, o existir é interagir. É interagir com a realidade, interagir com o meio. Se algo existe e não interage com nada, fica muito abstrato a forma que a gente analisa a realidade, porque a gente é preso nisso, infelizmente, não dá para definir além dessas percepções, porque o mundo, a ciência é um ramo da percepção, uma percepção mais sofisticada, claro, mas o que existe tem que fazer parte da nossa percepção científica, não só percepção que eu falo do nosso sentido, de ouvir, ver, mas interagir com o meio. Então, para continuar, a gente, para o tempo existir, ele tem que interagir com a realidade, com o universo, ele tem que reagir, ele tem que interagir com a natureza, correto? Então, se a gente olha, pelo tudo que eu já falei até o momento, parece que o tempo não interage com a natureza, ele só é uma medição, né, de algo. Na verdade, tudo que ocorre, quando a gente sente o tempo passar, a gente vai envelhecendo, não é que o tempo passou de fato, é que a nossa biologia vai envelhecendo naturalmente. Só que a resposta é sim, o tempo interage com a realidade. Isso é comprovado, né, através da teoria da relatividade. E mais a fundo a gente descobre que o tempo é uma das dimensões do espaço, né? A gente tem 3 dimensões, né? A gente define erroneamente que de cima para baixo, de lado para o outro, mas não existe essa questão de cima, baixo, é apenas um referencial. Mas é como se fosse o tempo, fosse mais uma posição. Tipo, tem em cima, tem embaixo, tem um lado, tem um outro e tem um tempo, né? Eu não consigo apontar para onde está o tempo, né? Mas o tempo faz parte de uma dimensão também. E como que ele interage com o meio, com o universo, para comprovar sua existência de fato? Como o espaço-tempo, a gente imagina ele como um tecido espaço-tempo, ele é dinâmico ao meio que ele vive, que ele existe. Por exemplo, um corpo com massa consegue distorcer o espaço-tempo. Isso a gente é previsto pela teoria da relatividade. Por exemplo, o Sol distorce o espaço-tempo. Como ele distorce o espaço e o tempo na proximidade do Sol passa mais devagar. Quanto mais próximo do Sol você chegar, mais devagar passará o seu tempo. E digo mais, no buraco negro, né, que tem a gravidade que distorce o espaço-tempo de uma forma muito mais profunda, muito mais elevada que o Sol, que o nosso planeta Terra, o espaço-tempo lá
é muito mais distorcido, passa muito mais devagar. Igual aquele filme, né, Interestelar, tem um exemplo que quando eles vão para aquele planeta Gargântula, que é próximo ao espaço, que é próximo ao buraco negro, um segundo lá, quando passa um segundo lá, na nave em que o outro cara tá, passa muito tempo. Quando passa alguns minutos, passou anos na nave. O tempo realmente interagiu de fato com a galera que estava no... Ele interagiu com a realidade que estava lá. Ele interagiu com o universo. O tempo, então, ele não é como se fosse um dragão na garagem. O tempo, ele interage objetivamente na realidade. Com isso, a gente pode definir sim que o tempo existe, de fato, de forma objetiva na realidade, de forma que ele venha causar variações, interações com o meio que existe, que é o universo, né?